Pessoal, então boa noite. O objetivo desse vídeo é a gente conseguir calcular os parâmetros do controlador, tá? Aqui eu tô trabalhando com controladores PI, tá? Então tem o P, o PI e o PID, como vocês puderam observar. Então, partindo desses parâmetros do sistema que a gente achou no outro vídeo aqui, ó, a gente vai ter que ter capacidade de calcular os parâmetros do controlador, tá? E aí tem alguns estudiosos, vou mostrar para vocês aqui dois deles, ó, que fizeram experimentos, né? E a partir desses experimentos, eles empiricamente, eles com aqueles parâmetros do sistema lá, eles conseguiram identificar então os parâmetros do controlador. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Corrincum, né? São dois estudiosos, dois caras aqui, ó. Se o controlador for PI, né? Eles identificaram que eles tiveram bons resultados quando eles colocaram o parâmetro K, né? Que é o parâmetro do ganho, igual a essa multiplicação aqui. Olha, 1 sobre K, Tsão sobre TD, 0,9 e tal. E o tau i, o parâmetro, né, relacionado ao tempo, com esta sominha aqui, essa conta aqui, tá? Então a gente vai simplesmente, do jeito que está aqui, a gente vai passar para o Excel, para calcular os parâmetros do controlador por Corrincum para um controlador PI. Agora, se você quiser usar um outro teórico, você pode usar, por exemplo, os parâmetros utilizados por Ziegler-Nichols e ver qual vai ser melhor. A gente vai fazer isso lá, tá? Então, aqui, ó, o PI por Ziegler-Nichols é 0,9 vezes 1 sobre TD vezes S asterisco. Aí, quem que é S asterisco? S asterisco é S sobre M. E quem que é o S, esse S aí, que a gente não falou sobre ele, ó? Esse S, na verdade, vou colocar o S asterisco já resumido aqui, que é o que a gente vai precisar. Ele é BU sobre T vezes M, tá? Então, isso é o S asterisco. É só substituir no Excel lá simplesmente. Então, vamos colocar aqui, ó. E aí, no Excel, o que eu fiz aqui no controlador feedback, ó. Para o parâmetro de Corrincum, eu coloquei aquela mesma equação. Vocês podem observar aqui em cima, ó, que é a mesma equaçãozinha que está lá no trabalho lá. Eu tirei essas informações. O tau i também é a mesma coisa, ó, são as mesmas informações. Eu já ia apagar a fórmula. O tau i são as mesmas coisas. E aqui o controlador é o Ziegler-Nichols, ó, o Ziegler-Nichols. Então os valores eles são, nesse caso aqui, tão próximos, né, do KC tão próximos. O tau i que mudou um pouquinho, tá? Então a gente vai ver qual que vai ser melhor. Nessa aba aqui, ó, eu estou colocando os parâmetros do controlador que eu vou usar para calcular essa tabelinha aqui, ó, que tem a variável de processo, né, a variável manipulada, o erro, certo? E o set point aqui que eu coloquei como 50, esse a gente pode mudar e brincar um pouquinho para a gente ver o que acontece. E aqui o tempo de processo. O que acontece então? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é montar essa tabela aqui, esse início de tabelinha, com alguns valores para eu poder ter um erro atual, que vai estar na planilha, no coluna I, e um erro anterior a esse, porque nas equações, se vocês olharem as equações aqui, ó, eu preciso fazer um delta erro. Esse delta E aqui, ó, para o controlador PI. Tá? Para eu calcular o novo valor da minha variável manipulada, eu preciso do valor antigo, certo? Para eu calcular o novo valor da minha variável de processo, eu preciso de um valor antigo. Então, eu tenho que ter alguns dados já rodando no sistema para começar a usar aí o meu controlador, tá? Então, no início aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui no tempo igual a 0,5. O que acontece, ó? Essa minha MV aqui, 0, ela vai ter o valor da MV do tempo anterior, ó. O tempo igual a 0,5, né? Então, no tempo anterior, essa MV que valia quanto, ó? Valia 2,31. Então, esse valor aqui eu vou copiar para cá, ó. Então, esse aqui vai ser igual ao de cá. Olha? Esse erro aqui, ó, esse erro, ele é o erro 0, então ele vai ser igual ao erro anterior, ao erro da linha anterior, vai ser igual a esse aqui, ó. Tá joia? E quem que vai ser esse erro aqui atual, tá? Eu estou trabalhando com a linha 3 aqui, estou explicando a linha 3. Quem que vai ser o erro atual? Qual que vai ser a fórmula que a gente vai usar para o erro para todas as linhas para baixo? Ora, o erro, ele é o set point, 50, né? Menos o PV, que é 80. Eu comecei o PV aqui com 80, que é aquele caso que eu mostrei para vocês lá. O PV estava aproximadamente em 80, né? E eu coloquei que eu quero baixar a pressão do sistema. Eu quero que o set point, né, que a pressão chegue em 50, e eu quero ver o que acontece com esses parâmetros. É isso que a gente está simulando aqui, tá?
Então esse cara aqui, ó, ele vai ser igual ao set point travado menos o PV. Beleza? E aí, a partir desse erro, eu consigo calcular a minha variável manipulada, o valor da minha válvula, né? E para calcular esse valor aqui, ó, eu vou usar qual equação? Essa equação aqui do MV, ó. Essa equaçãozinha aqui que eu vou usar, tá? Calculando o valor da variável manipulada para um controlador PI. Então, como é que ela vai ser? Ela vai ser o MV antigo mais KC vezes, aí há parênteses, né? Delta E 1 sobre tau I. Então, aqui os parâmetros do controlador são KC e tau I. Aí, vezes o erro atual vezes o delta T, tá? Então, vamos lá. Então, essa MV, ó, vai ser, ó, o MV antigo, que é o G3, vezes o KC, ele tem que ser travado, ele não pode mudar, né, quando eu copiar a fórmula para baixo, vezes, aí é o parênteses, ó, aqui dentro eu tenho o delta erro, tá? I3 menos H3, I3 menos H3 é o delta erro, mais o erro atual, que é o I3, ó, esse cara aqui é o erro atual, vezes, aí aqui é o delta T, ó, F3 menos F2 é o delta 3, F3 menos F2 é o delta 3, delta T, e aqui eu divido pelo parâmetro do controlador tau I, que é o B11, que está aqui, ó. Beleza? Então essas fórmulas eu vou copiar elas para baixo, aí não vai mudar nada não, viu? Agora no PV tem um segredo. Por que segredo? Porque vocês lembram que tem uma coisa chamada atraso? Então esse PV ele só pode começar a mudar quando o tempo for maior, né, do que o TD, do que o atraso. E vamos ver qual que é o atraso nosso nesse caso aqui, ó. 0,0859. Esse é o valor do atraso nosso. Então esse PV ele não vai poder mudar antes do tempo bater aquele valor. Então esse PV ele vai ter que permanecer aqui em 80, né, que é o valor inicial dele, até que o tempo passe de 0,08. Né? Isso acontece nessa próxima célula aqui. Ó. E para poder colocar isso no PV, eu coloco um se. Né? Se o F3, que é o tempo, né, esse cara aqui, ó, for menor ou igual ao atraso, aí você coloca o ponto e vírgula, né? Se esse teste lógico, olha o que está perguntando aqui no si, ó, se esse teste lógico, se ele for verdadeiro, aí ele vai colocar o valor verdadeiro, que no caso aqui é 80. Se ele não for verdadeiro, ele vai colocar essa conta aqui. E essa conta aqui eu tirei de onde? Esse K2 mais tananã e tal, eu tirei de onde? Deixa eu mostrar para vocês aqui nas equações. Eu tirei dessa equação aqui, ó, que é a equação que simula um sistema de primeira ordem com atraso, tá? Então eu tirei disso aqui. Esse K que é o K do sistema, esse M é o M do sistema, esse TD e esse tal aqui são os parâmetros dos sistemas que estão escritos aqui, ó. O K, o M, aliás, esse M aqui não é esse aqui do sistema não, tá? Esse T aqui e o TD. E esse M, por que ele não é do sistema? Porque agora a válvula, essa válvula tinha fechado 0,7% lá no teste que a gente fez. Agora a gente vai estar mudando o índice de fechamento da válvula para poder controlar a pressão. Então a válvula ela vai estar com esse índice de fechamento aqui de abertura, 2,31, 2,74. Ela vai estar variando livremente aqui para poder tentar controlar o nosso sistema, tá? Eu não estou colocando restrição aqui em relação à abertura da válvula. E o que acontece? Com isso, né, eu vou copiando aqui essas fórmulas aqui para baixo, né? E aí eu vou vendo o que acontece com o sistema. Olha o comportamento do sistema aqui, ó. Se eu coloquei o set point então em 50, ele vai conseguir chegar em 50 lá em 0,6, né, minutos. Aí no caso, né, são frações de minutos. Então em 0,6 minutos ele consegue chegar no set point. Mas eu posso mudar para o set point, mudar o set point aqui para ver o que acontece. Eu vou colocar aqui 90 para ver o que acontece. Ele teve uma pequena queda no início e depois já conseguiu atingir o set point aqui próximo de 0,4. Vamos colocar um set point aqui de 120, né? 120, então o comportamento desse controlador com esses parâmetros aqui, ó, os parâmetros que estão sendo usados são esses aqui, tá, gente? Esses parâmetros aqui são os de correm com. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar os parâmetros aqui para de Ziegler-Nichols para ver o que acontece, tá? Vou colocar aqui o de Ziegler-Nichols para ver qual que é melhor. Ó,
o de Ziegler-Nichols, que teve um comportamento melhor aí, não teve um pico de pressão não, só que também ele demorou mais a estabilizar, ele foi estabilizar lá em 0,8 segundos. Aí você vai estudar seu sistema, se ele não pode ter uma variação tão grande, ou se você tem pressa que o seu sistema atinja o set point, e aí você vai usar um parâmetro ou outro, né? Você vai verificar qual parâmetro que você vai usar. Percebam o seguinte, ó, a grande diferença dos dois parâmetros aqui, ó, tá no valor do tau-i. Como esse tau-i aqui, ó, 0,28, ele é quase o triplo desse tau-i aqui, ele é relacionado ao tempo, né, o tau-i. Então perceba que o tempo que demorou aqui, ó, foi bem maior para que o sistema se estabilizasse. E a gente pode até mudar esse valor aqui, ó, do controlador, que é o que a gente chama de ajuste de campo, de ajuste fino. Então ali está 0,31, eu posso colocar 0,031, eu posso colocar menos 0,3. Multipliquei por 10. Vamos ver o que acontece com o gráfico lá, ó. Explodiu. Quer dizer o seguinte, se eu colocar um parâmetro muito fora desses aqui, ó, vai dar errado. Vamos tentar dobrar então, vai ser menos 0,06. Olha lá, ó, o sistema ficou instável, né? Então 0,3 é um parâmetro bom. Vamos tentar o 0,4 aqui para ver, ó. 0,4 já foi um pouco mais agressivo. Vamos tentar deixar o sistema um pouquinho mais rápido. Tentar diminuir o valor do tau-i, ó. Vou colocar 0,2 aqui para o tau-i. Olha lá, o sistema já ficou mais rápido. Se eu colocar 0,1, eu acho que ele vai ficar instável. Não, mas deu um pico lá, ó. Se eu colocar mais 0,05, então, aí já fica instável. Então, esses testes que a gente for fazendo aqui, ó, dá trabalho de ficar tentando os valores, né? Agora, já com os parâmetros do controlador, né, de um teórico, né, identificando o sistema igual a gente fez aqui, fica bem mais fácil, né? E aqui a gente pode colocar valores diferentes para set points e testar como é que o sistema vai se comportar. Olha lá, aqui está 120, mas se eu colocar 180 set point, já como é que vai acontecer? Olha, ele dá um pico lá em 250, pode ser que seu sistema não aguente isso. Beleza? Então isso é aí como o controlador age, né, e como calcular os parâmetros do controlador, tá, gente?